Muito bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de, com muito prazer, recebê-los em nome da ANAP para mais uma edição do nosso encontro aí trimestral, onde se procura fazer uma análise da situação econômico-financeira do setor de saúde suplementar, examinando basicamente três fontes: os dados trimestrais divulgados pela própria ANS, os dados trimestrais saídos do sistema de indicadores da ANAP e, como terceira e importantíssima fonte, as reflexões e as informações trazidas pelos nossos brilhantes parceiros da Arquitetos da Saúde, liderados pelo Adriano Londres, pelo Luiz Feitosa. Então, somamos as três fontes, discutimos muito, divergimos bastante, e aquilo onde construímos convicção, a gente tenta dividir com vocês, porque nessa coisa de números, a gente tem que tomar cuidado para não se apaixonar por número. É um perigo a análise em números quando o analista tem paixão por obter ou rejeitar algum número. A gente aqui tem um compromisso de não brigar com os números. Então, não adianta, por querer ser otimista, enxergar a cor-de-rosa demais numa hora que pode não ser tanto, como também não adianta virar profeta do Apocalipse diante da primeira dificuldade. A gente vai tentando sempre se monitorar por esse critério. Se a gente está querendo se apaixonar pelos números ou está querendo ter uma relação madura, civilizada, tranquila com os números. E pela reação que a gente tem tido, pelo sucesso dessa publicação e pela repercussão das análises, a gente fica muito entusiasmado com a ideia de que possa, com erros, é claro, mas estar contribuindo para uma análise não apaixonada dos números. Até porque não existe aí jogo de bandido mocinho, certo e errado. Existe um setor econômico e social importantíssimo que tem que ser analisado com respeito ao tamanho que tem. Muito bem. Feita essa preliminar, eu gostaria de saudar o nosso Luiz Feitosa e fazer para ele a seguinte pergunta. A impressão geral é de que os números divulgados, especialmente pela ANS, trouxeram um cenário de uma certa estabilidade, ou seja, que não houve nenhuma coisa espantosa em direção nenhuma acontecendo nos últimos 3 meses. E houve uma certa consolidação, repetição, cada um que use a palavra que quiser, do que mais ou menos vinha sendo apontado. Essa sensação geral é correta? Ou, como se diz nas transmissões de futebol, o que só você viu, Luiz Feitosa, nesses números, e que seja muito surpreendente? Bom dia a todos, aos ouvintes. É, Não, de fato, a gente tem observado aí uma melhora, os últimos panoramas que temos trazido, há uma consolidação de resultado. Eu gosto sempre de olhar para o número alto, pela força do TRI, remonta um resultado aí ah, percentualmente muito parecido com o grande resultado da pandemia. Então, assim, a gente segue nesse ritmo de melhora, mas olhando para o número que é surpreendente, é claro que o primeiro TRI, de maneira sazonal, ele é sempre melhor do que o segundo TRI e muitas vezes que o terceiro TRI, mas ainda assim é um número surpreendente. Resultado operacional que está quase sempre no zero, ele também melhora bastante agora. E uma questão que talvez a gente fale um pouco mais de detalhe à frente é o número de beneficiários
que a gente tem percebido uma desaceleração do número de beneficiários, e esse número agora no primeiro trimestre ele é negativo se a gente olhar apenas para o crescimento orgânico, retirando a entrada de uma grande autogestão aí no período, que é um crescimento artificial, não é orgânico, né? Então, esses Desculpe, são os dados que eu considero aí que desculpe, são Feitosa, novos. desculpe. Você está dizendo uma coisa super importante e que provavelmente seja surpreendente para a maioria das pessoas. Você, se eu entendi direito, está dizendo que o número de beneficiários, ao contrário da impressão geral, não aumentou, está diminuindo. Você podia explicar um pouco melhor? Quando a gente olha o total de beneficiários, o número que a INSS traz é o total que ela tem regulado dentro da Lei 9656 e do olhar da agência. Então, nós tivemos o ano passado a entrada do IPASGO, né, que é uma operadora bem grande, com 600 mil pessoas. Então, isso não foi resultado de venda ou de crescimento das operadoras. Isso é resultado de mais um ator que é regulado pela agência. Então, se a gente tira isso e olha só o saldo, o que que a gente tem? 2021 crescemos 1.400.000 vidas. 2022, 1.470.000 vidas. 2023, 690.000 vidas. Então a gente tem uma queda importante desse crescimento em 2023. 2024, crescemos 400.000 vidas. Primeiro tri de 2025, a gente perdeu 70.000 vidas. Então, essa estabilidade do número e agora um ligeiro declínio, nos traz de volta a um número muito parecido que tínhamos em 2014 de 51 milhões de pessoas. Então a gente está agora com 51 milhões e 600 mil pessoas em plano de saúde, considerando o crescimento orgânico, aquele que é por venda, por conquista de cliente. E, de novo, calcado no crescimento de 1 a 5 vidas, contratos empresariais de 1 a 5 vidas, que logo, logo representarão um mercado tão grande quanto o coletivo por adesão. Falta muito pouco para alcançar o adesão. Mas você diria que esse fenômeno, ele é um fenômeno generalizado ou isso decorreu especificamente? Poderia acontecer de que, digamos, uma operadora, ela sozinha, tivesse tido uma grande frustração de venda ou uma queda, ou é um fenômeno, é uma característica nesse momento do mercado ou de uma ou outra operadora? Uma característica do mercado. É claro que uma ou outra operadora tem crescido. A gente acha bastante interessante aí operadoras mais nichadas ou mais específicas, mais regionalizadas. Há um crescimento, esse decréscimo é geral. Só para ter uma ideia, a gente tem de 1 a 5 vidas nesse momento, 5.398.000 pessoas ligadas a um contrato empresarial de 1 a 5 vidas. O coletivo por adesão é 5.900.000 e pouco. Então, está muito perto desse micro PME alcançar o coletivo por adesão, inclusive. Só que as MEIs não estão crescendo mais, elas estão diminuindo o ritmo de abertura de MEIs, né? Pelo último dado que observamos, o crescimento das MEIs não vai sustentar isso ad eterno. Te ouvimos, Feitosa. Eu fiquei preocupado, fez um silêncio aqui. Não, 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 eu te interrompi indevidamente. Por favor, retome aí a sua apresentação. Eu vou colocar aqui alguns slides só para a gente contextualizar melhor aqui
a nossa fala. Não vou gastar muito tempo, mas o suficiente para a gente compreender aqui os números, então. Bom, então a gente tem um primeiro dado que a gente que trazemos sempre, que é o IPCA comparado com a VCMH do Brasil. A gente ainda não tem a VCMH de 2025. Entretanto, nós fechamos o ano de 2024 com uma variação do custo assistencial no Brasil de 6,37. A gente ainda não tem o mapa assistencial aberto para fazer aquela leitura que a gente faz sempre da demanda e da variação do custo, mas isso daqui é um sinal que tem provocado as operadoras, no que se refere aos seus pools de risco, a diminuírem este percentual de reajuste. Então, se no ano anterior, em algum momento, a gente estava preocupado qual era o teto do reajuste, a gente começou a ver uma diminuição do reajuste médio. Isso vai estar na nossa edição, vai estar no caderno, mas é uma diminuição do reajuste médio, ainda está num patamar muito alto, de 18%, mas lembrando que a gente estava caminhando para 20%, né? Então, as operadoras diminuíram aí mais de 3 ou 4 pontos percentuais os pools de reajuste de contratos até 29 vidas. Então, isso vai fazer com que o reajuste médio diminua. Os planos individuais provavelmente devem ter também um índice baixo este ano, como tiveram no ano passado, porque é reflexo da variação também baixa do custo assistencial observado, né? Então a gente fechou com 6,37 e é o que vai refletir aí muito próximo esta conta exatamente, mas o que quando a gente tiver a próxima edição, talvez já tenhamos o mapa assistencial para trazer esta variação do que a gente chama de VCMH Brasil, da Arquitetos da Saúde, que faz a divisão entre demanda e custo. Então, a gente acredita que vai ser muito parecido com o que foi a database de 2023. Em relação ao crescimento, conforme a gente comentou, e a INS também tem colocado isso, nós temos um fiel da balança, que é essa realidade, que historicamente era em torno de 83%. Vivemos um período aí em que ela foi 84%, na pandemia caiu para 87%, chegamos aí a quase 90%, 86%, 2024 fechamos em 83%, reflexo desse custo assistencial com baixa VCMH, e o primeiro TRI em 79%. Portanto, este patamar aqui, que era o patamar histórico, devolve resultado para as operadoras. Então, este resultado em bilhões, que na pandemia chegou a 14 bilhões de resultado operacional e 17 de DRE líquido com as aplicações financeiras, etc. Em 2024, nós já tínhamos uma recuperação, e em 2025 nós temos uma grande recuperação. Então, se a gente olhar isso em percentual, que eu acho que é muito mais fácil de ver, a gente tem o número desse DRE líquido, que passa por um período conturbado aqui entre 2021 e 2023, recupera-se em 24 e só 2025 tem um número surpreendente que percentualmente é um DRE de 8,31%. É um número bastante surpreendente. É claro que, de novo, sazonalidades. Primeiro tri, historicamente, é melhor do que o segundo e o terceiro tri, e o surpreendente mesmo assim. Da série histórica, a ANS, inclusive, também destacou isso. Olhando para os primeiros tris, numa série histórica, é o mais alto. A questão das operadoras que fecharam com resultado positivo e negativo também é importante observar que a gente, nos últimos 2 anos, ficou com um número aí entre 23% e 26% de operadoras fechando com resultado negativo. Nesse primeiro TRI, o número cai, então a gente tem operadoras com resultado negativo em 19%,
E a representação de quantos beneficiários estão ligados a estas operadoras também cai bastante. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve aí de 23 a 18% de beneficiários ligados a operadoras com resultado negativo. Esse número cai para 9%. Então, isso também é de uma melhora consistente. Há uma variação aqui dos nossos percentuais, porque a gente sempre ajusta esse número para operadoras que têm pelo menos 1.000 beneficiários, então sempre vai ter aí algum ajuste do número da ANS. A sinistralidade por porte de operadora melhorou em todos os segmentos. Então, no grande porte, a sinistralidade vem caindo e cai a 75% essa sinistralidade. No médio porte, cai menos, mas ainda assim cai 83, 80, 78 agora no primeiro tri. E mesmo as operadoras de pequeno porte, que são mais estáveis aqui no número, menos otimistas, e mantiveram aí 83 nos 2 últimos anos, cai para 78 agora. Então, de novo, o primeiro tri, ele tem uma sazonalidade de um número mais alto do que os próximos tris, provavelmente, mas ainda assim é uma notícia muito boa. No que se refere ao pagamento da forma de pagamento das contas médicas, eu vou aqui direto para o histórico, nós não temos uma diferença muito grande do que já temos falado nos nossos outros encontros. Então, assim, o que é o Fee for Service clássico, que é o por procedimento, se a gente já teve lá em 2019 83% das contas médicas paga desta forma, a gente está agora em 58%. Então, há uma grande mudança ao longo dos anos na forma de pagamento. Então, a gente tem principalmente um empacotamento das contas. Então a gente foi de quase 4 para mais de 12%, considerando aí o primeiro TRI de 25. Recursos próprios também, ou a verticalização também é um fator importante. Rede indireta, que é uma característica mais própria aí das Unimedes também. Eu não vou dizer que é importante porque não era mapeado na série histórica, ela se mantém, né? E reembolso, olha que interessante, o reembolso tem aí uma tendência de queda, né? Ele atinge aqui um valor, um percentual mais alto em 22 e vem caindo, né? Então, sempre as operadoras relatam que o reembolso é um fator de custo, uma porta de entrada aí para uma eventual fraude no sistema a partir do reembolso, mas percentualmente ele diminuiu agora no primeiro tri, caiu bastante, caiu de 4,2 para 3,7. As correlações aqui do crescimento de número de beneficiários em relação à carteira do microempresário de 1 a 5 vidas, conforme eu comentei, fomos de 2 milhões a 5.400. Então, ainda tivemos um crescimento importante aí de 12% em relação a dezembro de 23. O coletivo até 29 vidas, que é o, o, o reajuste regulado no pool de risco, a gente teve um crescimento de 9, portanto, o MEI ele é fundamental para esse crescimento, não só do que está regulado até 29 vidas, mas do próprio setor, é um indicador importante de crescimento. Beneficiários de plano de saúde, como dissemos, olhando só o orgânico, estacionamos em 51.600 com uma ligeira queda agora no primeiro tri. E o número de abertura de MEI cresceu de um ano para o outro só 3,5%. Portanto, esse pode ser um dado preocupante. Emprego, a gente tem aí um crescimento, mas que também é menor do que o que representou a entrada de MEIs no setor de saúde suplementar. Então, se a gente coloca um gráfico, a partir de 2020, quando a gente volta a crescer o número de beneficiários, é aquele número que eu estava explicando, né? A gente ah, tem um crescimento muito impressionante em 2021 e 2022. Lembrando que 22 houve até uma redução da receita per capita em função, provavelmente, desses entrantes ou de downgrade ou de
um movimento que, combinado, reduziu a receita per capita das operadoras, mas que foi recuperado nos anos seguintes com alto reajuste. Mas o que impressiona é que o ritmo de crescimento orgânico está diminuindo e a gente tem aí 70 mil pessoas a menos no primeiro trimestre. E aí, por último, a gente tem acompanhado esses indicadores porque esse é um dado que sempre nos espanta, que é o crescimento das reservas técnicas de maneira contínua, ainda que a sinistralidade não esteja crescendo. Ainda que o resultado esteja muito positivo nesse momento, a gente tem, como sempre temos alertado, um crescimento da PEONA maior do que da provisão, que é o PSL, o PESL, isso muito impactado ou puxado pelas seguradoras. Então, a gente vê aqui no gráfico que, em relação ao PEONA das seguradoras, ele é muito mais alto do que a outra provisão. O que a gente não observa, por exemplo, na autogestão, ainda que ela tenha aumentado o PEONA e ela tenha encostado aqui da sua provisão normal, diferente da cooperativa médica, onde o PEONA é menor do que o PSL, também na filantropia é menor, também na medicina de grupo é menor. Então, esta reserva ela é mais alta nas seguradoras. Então, quando a gente olha o quadro todo do Brasil, o que a gente considera é há uma reserva alta, há uma reserva, inclusive, no patrimônio líquido das operadoras, bastante significativo nesse momento. Então, não houve uma distribuição de lucro nem nada, há uma reserva de fato, que é um dinheiro que está, então, portanto, aplicado, mas não em liquidez, porque ele está na reserva técnica. Mas em momentos em que a gente deixa de crescer, alguma coisa acaba causando uma reação para esta reserva, principalmente se a gente tiver uma inversão dessa queda da sinistralidade. Então, eu penso que para este próximo período que a gente vai observar, é fundamental verificar se a gente vai voltar a crescer, se a gente vai ter uma estabilidade do número de beneficiários ou talvez uma diminuição do número de beneficiários. E eu penso que esse movimento pode finalmente impactar de alguma maneira esta reserva grande que as operadoras fizeram, ah, e que justificaria então devolver um dinheiro ao caixa se essa sinistralidade aumentar, por exemplo, né? E isso tudo afeta de alguma forma o resultado, porque as operadoras, apesar de um resultado operacional positivo, ainda dependem bastante do resultado de aplicação financeira. Nesse primeiro trimestre, não dependeram de aplicação financeira, há uma folga no resultado operacional finalmente. Mas se não crescer o número de beneficiários, a gente vai ter um próximo encontro bastante interessante para discutir esse número no segundo trimestre de 2025. Tá aí a síntese do nosso caderno para esse nosso encontro, né? Para a gente poder debater aí um pouco. Muito bem. Muito obrigado, Feitosa. Eu gostaria de acionar de imediato o nosso Adriano Londres, jogando para ele a seguinte questão. É, Após a divulgação dos dados pela ANS, houve quem fizesse uma análise extremamente otimista, está tudo bem, está crescendo o número de beneficiários, os resultados são surpreendentes, espantosos, o cenário tudo bem. E existem vozes, como acabamos de ouvir uma do Feitosa, que apontam, sem negar as melhorias, apontam pontos de atenção, no mínimo de atenção, né? Entre os muito otimistas, os pouco otimistas, onde está Adriano Londres? Brito, eu vou começar com uma fala que de vez em quando eu uso para terminar as, as palestras, que de vez em quando eu faço, que diz que
O otimista acha que o vento vai mudar, o pessimista reclama do vento e o realista ajusta as velas. Eu estou mais para realista, né? Eu vi essa fala que você comentou, né? Fala-se, e às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que ela está inserida dentro de um contexto, ela está até em destaque numa matéria, né? Mas pensando não só com a minha cabeça, mas com a cabeça da sociedade, do leitor, daqueles que não estão inseridos dentro do setor, eu confesso que eu achei otimista demais, tá? Eu achei mais para otimista do que realista, porque fala que está tudo melhorando, né? Resultados operacionais, financeiros líquidos, melhorando para as operadoras. A gente tem que ter um olhar coletivo, mas aparentemente não continua melhorando para prestadores e fornecedores. Beneficiários nem se fala pelo próprio dado que foi divulgado, por exemplo, sobre aumento de judicialização. Então, eu não vejo com esse otimismo todo. Fala ainda que não tem nenhuma crise setorial. Eu acho que a gente vive uma crise estrutural, onde a conjuntura pode ter ajudado, vem ajudando, mas se a gente não cuidar da estrutura, as coisas podem se tornar mais difíceis. Aquela história, o telhado da casa tem problemas, mas não chove. A impressão de que está tudo bem, né? Quando na verdade o telhado tem problemas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não vê, né, e eu não estou desmerecendo a melhora que houve, sim, olhando um elo da cadeia, mas é preocupante ver a chiadeira de todos os outros elos, né? De quem paga a conta, de quem se utiliza pelo serviço, né? De quem entrega o serviço, de quem fornece insumos. Essa melhoria não chegou a esses elos. Isso é um ponto preocupante, porque os vasos, a interdependência é muito clara entre o setor e a gente tem que estar atento a isso. E talvez seja um ponto de reflexão daquilo que precisa melhorar dentro da regulação para que se tenha um olhar mais amplo, de maneira que, ainda que a regulação seja sobre as operadoras, como fazer com que o dado chegue, os dados importantes cheguem de maneira estruturada para ter, eu diria, uma visão um pouco mais ampla sobre o que tá acontecendo. A gente, então, não vê essa melhoria nos demais elos, né? Eu diria que não piorou, mas essa melhoria que se vê em um elo, a gente pelo que se lê, não vê nos outros elos. E a gente insiste coletivamente em não endereçar as mudanças estruturais sobre as quais a gente discorre há muitos anos, que poderiam sim trazer, eu acho que melhoras mais estruturantes. Aquilo que você próprio diz também há muito tempo, efetivamente cuidar de pessoas, integrar dados, trazer transparência, medir resultados, esses movimentos que possam ser um pouco mais estruturantes, que não vão fazer o comportamento de custos em saúde ser negativo, mas que enderecem alguma dessas ineficiências que a gente não tem endereçado coletivamente. Então, eu prefiro ser realista. Eu não acho que está tudo melhorando. Pelo contrário, eu acho que o todo não está melhorando e pode piorar. O que melhorou foi resultados financeiros de operadoras, mas que não tem se traduzido em melhorias para os demais elos da cadeia de saúde. Nós temos, como brasileiros, um comportamento cultural de que a gente vai da frase isto está muito mal e vai acabar para a frase isto vai muito bem rapidamente. Nossa seleção brasileira, até uma semana atrás, era uma coisa e agora já é campeã do mundo. Eu estou pegando um exemplo de futebol, mas essa dificuldade brasileira de ficar no meio termo, né? Então, as coisas ou estão feitas para brilhar e não precisa mexer, ou estão feitas para acabar e é preciso mexer logo. A gente aqui na ANAP tem procurado entender, fazer o seguinte raciocínio. Um país como o Brasil precisa ampliar a sua saúde suplementar? A nossa resposta é sim. Um país como o Brasil, tendo 24,5% da população com alguma proteção de saúde suplementar, isso é uma situação fantástica, ideal, maravilhosa? Não. Nós temos muito chão a crescer. Terceira pergunta: estamos crescendo percentualmente? O número de brasileiros que cada vez mais se beneficiário da saúde suplementar, está aumentando, está parado ou está diminuindo? No mínimo, está parado.
Então, existem razões estruturais, independente de se o resultado do dia, do semestre, do mês, que nos deveriam desafiar a dizer: vem cá, o que a gente pode fazer para poder dar mais solidez, mais sustentabilidade, mais abrangência, de modo que se possa ter, num programa de país, daqui a 10 anos, 70 milhões de beneficiários, daqui a X anos, não sei quantos. Por que a gente não está nisso? Onde é que está o problema do individual? Onde é que está... Então, a gente tendo aquela história, onde você quer chegar? Se a gente quer chegar nisso, a questão do dia, do mês, do trimestre, ela tem que ser relacionada. E então, nós estamos, na medida que até temos dito isso publicamente, extremamente felizes que os resultados das operadoras tenham melhorado. Ponto. E temos duas observações a fazer. Primeiro, que essa melhora não chegou ainda nos demais elos da cadeia. E segundo, que, a nosso juízo, o bom momento não dispensa a necessidade de repactuar onde a gente quer chegar e por que não está chegando onde quer chegar. Então, dito assim da forma mais simples possível, só quis aproveitar o comentário do nosso Adriano para isso. Algumas Brito, questões. posso Diga. complementar você rapidamente? É, você fala uma coisa que é muito importante e que nós não temos coletivamente, é absolutamente preocupante, que é aonde queremos chegar. Qual é o nosso norte, né? Que tamanho que coletivamente queremos ter? Né? Acesso é importante? Estamos fracassando na ampliação de acesso. São números, ponto. Números beneficiários. Crescimento orgânico em 11 anos foi 0,9%. Isso é vergonhoso perto daquilo que se deseja. Qual é o número que se quer? Não sei, mas é vergonhoso, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Senão a gente olha um pedacinho de céu azul, mas esquece que o entorno talvez não esteja tão azul. Não estou querendo ser trágico, estou querendo ser realista. E algo que se precisa pensar coletivamente, fala-se muito sobre diálogo e tal. Qual é a agenda estratégica da saúde suplementar? Qual é a agenda estratégica de um setor que movimenta 300 bilhões de reais, que gera milhões de empregos, né? Que cuida da população assistida de uma maneira muito melhor do que fez no passado, ainda com enormes desafios de organizar cuidado, etc. A gente quer chegar, né? E tem pessoas que dizem que isso é utópico, né? Essa fala sua e minha, né? Mas eu escutei uma coisa que eu gostei muito que eu queria deixar aqui. Quer dizer, a utopia tem um objetivo. Ela mostra para onde a gente quer ir, ela mostra o nosso norte. Qual é o nosso norte? Temos falado muito pouco, ou não temos falado sobre ele da perspectiva coletiva, isso é absolutamente fundamental. Perguntas, alguns pontos específicos. Qual é a análise que vocês fazem do fato de que caiu a sinistralidade? E eu acrescentaria a esse dado um dado que a ANAP divulga nessa edição do balanço. A taxa média de ocupação nos hospitais no primeiro trimestre caiu do primeiro trimestre do ano passado para este de 78% para 74% em números redondos. O que esses números somados de taxa de ocupação e de queda de sinistralidade apontam do ponto de vista do que se possa projetar, Feitosa? Para a gente ter uma convicção deste número, é fundamental ter o mapa assistencial, porque a gente tem uma estatística mais clara de demanda e custo. A gente tem observado, ou da última vez que a gente pôde medir a VCMH pelo mapa assistencial, que as terapias aumentaram muito mais do que o que se aumentou em internação, ainda que as internações, obviamente, representem aí metade das despesas dos custos de saúde, o que é natural por conta da sua natureza. Então, assim, eu penso que se nós tivermos um cenário em que a VCMH será muito baixa e a gente tem uma expectativa muito grande a esse respeito, porque o dado financeiro diz isso, a VCMH foi baixa.
Se a gente tiver uma análise do número em que o custo subiu mais do que a frequência, ou que a frequência foi negativa, há de se olhar isso muito seriamente, porque pode ter algum tipo de represamento aí. E a gente, por vezes, discute esse tema sem ter todas as informações, olhando aí para as reservas, olhando para os números de glosa, que a ANAP tem isso muito mais claro do que a ANS tem isso claro pela forma como ela contabiliza. Então, eu acho que a gente pode ter uma dimensão mais clara do quanto que isso pode estar represado, atrasado, etc., do que será revelado no mapa assistencial, que inclusive é uma demanda que a gente também quer levar para a ANS, porque essa questão do mapa assistencial, há sinais aí de uma discussão de talvez descontinuidade desse indicador, que eu acho que seria um prejuízo enorme para a sociedade não ter mais um mapa assistencial. A gente precisa desse indicador, não é uma questão só das nossas análises aqui, mas a ANAP precisa desse número, a sociedade precisa desse número, então vamos aguardar um mapa assistencial para poder ter certeza dessas conjecturas que eu estou fazendo aqui. Preto, eu queria complementar a fala do Feitosa falando da correlação de ocupação com resultados, que foi um pouco do que você perguntou também, né? Em não tendo havido uma mudança no comportamento dos prazos de pagamento, a gente pode fazer uma correlação melhor, né, entre um ano e outro, né? E me parece que não houve, quer dizer, o que era ruim continua ruim, né? Então, entre o primeiro trimestre do ano passado desse ano, menor ocupação igual menor sinistralidade no componente despesa hospitalar. A dúvida que eu tenho é o que pedaço da ocupação do primeiro TRI se reflete na sinistralidade do primeiro TRI. Talvez a gente deva fazer essa pergunta olhando a ocupação do primeiro TRI com sinistralidade do segundo TRI. Eu acho que vai ser mais próximo do que a ocupação do primeiro TRI. Você vai começar, você recebe ela pelo ciclo de pagamento. Me corrijam se eu estiver errado, senão não estou na cadeira de hospital. Uma parcela importante se recebe no segundo TRI, talvez a maior parte dela, né? Agora, menor ocupação, o hospital representa 45%, no nosso último VCMH, 45% a 50% da despesa, menor sinistralidade. Nós temos aqui, é outro dado que a ANAP divulga nesse momento, nós tivemos no primeiro trimestre deste ano de 2025 a glosa inicial chegando a 17%. Esse é o maior número que já apareceu por aqui. Então, a gente é obrigado a comparar dois fatos, ambos verdadeiros. O primeiro fato verdadeiro é que o primeiro trimestre de 2025 trouxe, para a alegria de todo mundo, um melhor resultado das operadoras, e resultado operacional positivo. E o segundo fato é que, apesar disso, ou enquanto isso, a glosa aumentou, né? E esse é o ponto de inquietação de parte dos prestadores de serviço, porque, historicamente, ao longo dos últimos 2, 3 anos, o que a gente tinha? Operadora com dificuldade, tem dificuldade, inclusive, para manter um ritmo de pagamento a prestador de serviço. Mas, na medida em que a situação melhora, é óbvio que todo mundo supõe que melhore também para si. É um raciocínio comum. De outra parte, diga-se que esse 17 é um erro comparar com o 9,88 do primeiro trimestre do ano passado, porque ao longo do ano tinha passado de 9 para 12, 12 para 15. Então você tem 17 no primeiro TRI 25 contra 15,89 da média final do ano 24, tá? Para não parecer aqui que a gente está anunciando um salto gigantesco. No TRI para TRI, sim,
E, de outra parte, também é importante dizer que a gente prestador de serviço, espera que esses números da glosa comecem a reverter, porque, obviamente, né, as operadoras vendem o serviço que os hospitais prestam. Aquilo que afetar o serviço prestado afeta o produto que a operadora tem para vender, que é a prestação de serviço. Tão simples e tão claro quanto isso. Então, em relação à glosa, aumento no primeiro trimestre em relação à média do ano passado, mas uma expectativa, que eu espero não seja ingênua, de que as coisas finalmente comecem a melhorar ou a despiorar. Como é que vocês recebem especificamente a situação, melhor resultado operacional, menor insalubridade, maior a questão da glosa? Ô Brito, eu vou responder com a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? A gente sabe que existe. Prestador é despesa, ponto. Né? Quanto mais despesa, menor o resultado da operadora. Mas quando a gente vê a sensação que se tem, e ela não é de hoje, e aqui não é uma caça às bruxas operadoras, pelo amor de Deus, todos. Mas preocupa ver uma melhora. Ela é muito bem-vinda, ela é absolutamente necessária. As operadoras são um pulmão do setor de saúde suplementar. Mas eu acho que é um desconforto enorme ver essa melhora, que, em parte, e eu não sei dizer qual é esta parte, é às custas dessas ações que você coloca. Porque isso é insustentável, isso é uma melhora. Neste componente, isto é uma melhora artificial, isso é uma melhora que não é uma consequência natural daquilo de ganhos de eficiência, e óbvio que as operadoras tiveram muitos ganhos de eficiência ao longo dos anos, como os prestadores, está todo mundo olhando um pouco para dentro. Mas eu acho que é insustentável ver a gente ver essa desproporcionalidade entre com que determinados indicadores apontam ao longo da cadeia. Isso é insustentável. Isso, eu também, como você, eu espero que haja. Vai ser o ideal, nunca vai ser o ideal, mas não faz sentido, e aí vamos voltar um pouco no tempo, ter saído há 5, 10 anos atrás, e eu falei isso na última live, de 4% de glosa inicial, não está tão distante para 17%. Isso é um sinal de enfermidade na minha percepção. Isso não, isso, que pedaço do resultado vem a essas custas, eu não sei, mas isso não pode ficar de pé. Nós fazemos questão aqui na ANAP de a cada momento relembrar o mesmo fato. Todo pagador tem o direito de pedir explicações pela conta que vai pagar. No supermercado, no açougue, no restaurante, na peça de teatro, onde quer que seja. Então, a glosa é parte do jogo e um direito. O problema é que ela não pode estar a serviço de qualquer outro objetivo que não seja expressar uma Isso. dúvida legitimada sobre um aspecto concreto. Ponto. Tá? Mas vamos deixar a glosa aqui um pouco de lado e eu queria convidar vocês a examinar um outro assunto. A ANS trouxe como novidade uma análise que eu não lembro, me perdoem, mas que não era comum, pelo menos, ser destacada, que é o valor gasto com judicialização. Tá? E aí surgiram duas discussões. A primeira sobre o volume impressionante que a judicialização traz, e eu acho que quem tiver juízo não gosta de judicialização, só quem tiver juízo. Né? E a segunda questão é, tá bom, mas por que a judicialização? E aí a ANS abriu aquele dado de que 62%
é para exigir o que está contratado, e outro um terço para pretender obter aquilo que não consta claramente do contrato. Como é que vocês recebem esses números e como é que vocês participam dessa discussão sobre judicialização que tende agora, acho, a crescer porque a ANS decidiu colocar um foco específico na questão da judicialização. Eu acho a judicialização, vamos vou comparar com a glosa. Algum grau de judicialização sempre vai ter. Tem uma forma como, por N motivos, pela complexidade da atividade onde a gente está inserida, pela relação emocional que o indivíduo tem com o seu plano, por ser o seu bem maior, por ser uma necessidade individual em detrimento do olhar coletivo naquilo que não está no contrato. Então, a gente tem a judicialização, ela existe. Não dá para pensar em glosa zero, zero, não dá para pensar em judicialização zero. Ponto. O ponto de atenção esse indicador cresceu. Eu tenho esse dado, Brito, aqui. Se a gente pega reclamações por descumprimento de cobertura assistencial, em 19 era 91 mil, hoje em 24, 302 mil. Aumentou 3,5 vezes. Este é o ponto de atenção, né? Estamos falhando. Estamos falhando, né? Eu confesso que eu tenho uma dúvida, Brito, talvez por nós estarmos dentro do setor. Eu vi esse número dos 62%, que representa 2,4 bi, né, de reais. Ele é um número muito ruim, né? Não é à toa que a sociedade tem hoje a percepção que tem sobre o setor, né? Em parte é por isso, mas eu quero me ater à judicialização legítima, assim, perdão, a judicialização legítima, ok. Esse dado aponta para 62% de judicialização legítima. Tenho direito, não tive acesso. Muito ruim. Muito ruim, 62%. Se fosse o inverso, eu continuaria achando ruim, mas faria mais sentido para mim. Tá? Porque as pessoas querem ter acesso. É difícil ter acesso àquilo que não tem cobertura, porque é uma necessidade da família, do indivíduo, é muito difícil a gente julgar. Eu me pergunto se esse dado não deveria ser um pouco mais aberto e se não consta aí, por exemplo, eu tenho direito a uma cobertura, mas eu estou em carência, entrei na justiça. Ele entra na rubrica de descumprimento de cobertura assistencial ou ele entra na outra parcela? Eu não sei dizer. Este número, e talvez ele devesse abrir ele um pouco mais, esse número me causa espanto ser nesta proporção o descumprimento de cobertura assistencial. A cadeia inteira tem mocinhos e bandidos, todos eles na cadeia. Então, assim, vão haver situações de não vou cumprir o contrato, elas existem, vamos ser realistas. Me chama muita atenção ser nesta proporção. Muito. Acho que tem uma questão também que esse número ele foi destacado pela ANS. Ele antes não constava naquele resumo que ela faz lá no site, né, nos dados contábeis. Então, de fato, tem esse aspecto que o Adriano comentou, de se abrir um pouco mais o detalhe. A outra questão é que, ok, a gente está se surpreendendo muito com esse número a partir do momento em que ele foi destacado, mas uma outra coisa que eu levanto é que, na verdade, ele não é um fato novo. Se a gente olhar a série histórica, esses 2,4 bilhões de reais sobre custos assistenciais que são oriundos de uma demanda judicial, eles também ocorreram em 2023. Então, a gente tem um salto que, na verdade, ocorre em 2022. Então, em 2021, essa questão da despesa assistencial oriunda de demanda judicial, ele era de 860 milhões em 21, ele sobe para 1,9 bilhão
em 22, e aí 2 bilhões e meio praticamente em 23, 2 bilhões e meio em 24 e 500 milhões só no primeiro tri de 25. Então, na verdade, este é um assunto que já estava acontecendo, que tem um salto em 21, mas que estava acontecendo. Como o Adriano disse, não tem muito detalhe. É claro que quando a gente olha para esse número contra quase 300 milhões de despesas, bilhões de despesa assistencial, percentualmente é pouco, mas impressiona o número de toda forma, né? Então, assim, a gente está destacando esse número com mais detalhe nessa próxima edição do caderno aí, que a gente divulga em parceria com a ANAP, para dar dimensão e entendimento dessa série histórica. Mas que eu só quero destacar o seguinte: ela não aconteceu agora. Agora que a gente está olhando para isso, ela vem de trás, né? E É, o impressiona. que, o que eu acho que vocês concordam, e todos, é que o positivo é que se ilumine essa questão, se Exato. analise, se aprofunde, porque, como disse o Adriano, é aquela história, há judicializações e judicializações. O fenômeno como um todo corresponde a um direito que ninguém pretende negar, mas evidencia uma doença barra abuso que é preciso resolver duplamente. Resolver na medida em que é um direito naquilo que deveria estar sendo oferecido e não o é, e, de outra parte, aquela descoberta de que os contratos têm limites naquilo que eu me comprometo, seja a oferecer, seja o meu direito a receber. Então, a gente acompanha essa questão há bastante tempo. Eu sempre digo que a palavra judicialização é perigosa, porque ela só deveria ser falada no plural. São judicializações, né? Quando o SUS, por um erro qualquer, não oferece fralda geriátrica que está lá no rol do SUS, é uma situação. Quando tem uma discussão sobre um procedimento experimental que envolve uma questão de se está registrado, não está registrado, o guarda-chuva também é judicialização, mas a gente está falando de outra coisa. E, e assim por diante. Eu queria agora mudar de assunto e chegar no Uhum. seguinte. O Feitosa, usando lentes otimistas, registrou algo importante, que é a redução do número de operadoras e de beneficiários em operadoras com resultados negativos. Na edição anterior, na nossa conversa anterior, havia muita preocupação com as nossas empresas de autogestão, né? Examinando especificamente a autogestão, melhorou a situação, mudou? Como é que você, dentro de um quadro de melhoria geral, como é que você, qual é o seu nível de preocupação em relação à autogestão? É, assim como o resultado dos outros segmentos, a autogestão também melhorou o seu número, e isso é positivo. A gente tem visto ela sofrer tanto na queda de, de, de operadoras, quanto do seu próprio resultado, do número de beneficiários, né? Então, a autogestão ela resiste, né? No momento em que nenhuma grande empresa tem olhado de forma favorável a abrir uma autogestão, né? Esse é um segmento heróico aí na sua resistência de um modelo que também poderia ser muito maior no Brasil. Mas nesse primeiro trimestre, enfim, ela melhorou o resultado. Então, se o resultado como um todo foi de 8, das autogestões foi de 4,6 o DRE dela, isso vai estar também no caderno. Mas também há de se considerar o seguinte: a autogestão, assim como filantropia, de certa forma, ela não foi feita para dar resultado, que ela não pode dar um resultado negativo, isso é muito ruim, né? Então há sempre um ajuste. A sinistralidade de autogestão ela é alta mesmo, porque ela faz um preço que tente chegar ao equilíbrio
do custo assistencial mais o custo de operação da autogestão. Então, assim, esse DRE que no primeiro trimestre está em 4,59% positivo, considerando o histórico da autogestão, é uma boa notícia também. Mas veja que ele é mais modesto do que o resultado dos outros segmentos, né? Então, é uma melhora. O que eu observo é que, enquanto o resultado operacional dos outros segmentos foi de aproximadamente 3%, ou seja, aquele dinheiro que sobrou sem aplicação financeira, o da autogestão foi de 0,5% negativo. Então, assim, está quase no ponto de equilíbrio se você considerar a finalidade da autogestão, né? Elas sofrem mais, mas tiveram também um melhor resultado agora no primeiro tri. E nesse período entre a última edição da nossa conversa e a de hoje, é bom destacar e elogiar alguns movimentos da ANS no sentido de flexibilizar a potencialidade das autogestões de buscarem novos beneficiários, sem o que você fica dentro de uma sala fechada, quer dizer, são os Isso que não todos envelhece. envelhecem e não tem. Nós vamos encaminhando para o final e chega a mais inútil das perguntas, mas ela é uma pergunta que, apesar de inútil, ela é aguardada. O capítulo O que vem por aí, né? Se a gente tivesse. Então, mas brincadeira à parte, eu perguntaria o seguinte: primeiro, são duas perguntas para cada um de vocês. A primeira em função da sazonalidade, o Feitosa já claramente disse: olha, o segundo trimestre não tem a obrigação de ser uma rampa de ascensão, onde, iniciada a ascensão no primeiro tri, tudo tem que ser melhor. O segundo trimestre é diferente do primeiro tri. Então, cuidado com excesso de otimismo ou cuidado também com o contrário. E a segunda questão é, se você tivesse, Feitosa, e depois o Adriano, que dizer que tem especial curiosidade com um único fato dos que serão revelados em relação ao segundo trimestre, qual seria? Ou qual será? Bom, eu vou começar, vou deixar o Adriano em mais dificuldade, porque aí só vai ficar para ele o que sobrar. Um único fato que me causa mais curiosidade agora é para. Eu vou falar dois, Brito. Você falou uma, eu vou falar dois. Não, Primeiro, claro. a questão das reservas técnicas e o saldo de crescimento do número de beneficiários orgânico. Eu estou muito preocupado da gente ter chegado num platô de novo e parar de crescer o número de beneficiários ou até diminuir um pouco. E dos dois, isso para mim é o que mais me causa curiosidade para o nosso próximo encontro. Para onde vai o número de beneficiários? Uhum. E, Brito, você, e em relação à relação sazonal primeiro para segundo trimestre, A sazonalidade, o que a gente vê no primeiro tri é que ele tem um número historicamente 30, 40% do que é o resultado final. O segundo tri cai uns 30% o número. Estou falando de história, né? Nem sempre isso é verdade. O terceiro tri, um pouco de melhora e o quarto tri de ajuste. Então, assim, o que a gente deve ver no segundo tri, se a gente olhar apenas a questão da sazonalidade, apenas isso, é mera conjectura, a gente deve ter, então, uma diminuição desse resultado tão positivo. Eu falei isso o ano passado e não foi verdade. A gente melhorou um pouquinho cada tri, se não me recordo errado aqui. Então, historicamente, esse segundo tri deve ser mais modesto ou um pouco, ou até diminuir um pouco esse resultado, né? Vamos acompanhar. Adriano, Brito, o problema de você convidar pessoas indisciplinadas é que você pede para ele falar uma, ele fala duas. A segunda é a minha. É, o que eu falaria, vou ser repetitivo aqui, é realmente a questão de beneficiários orgânicos pelo comportamento que a gente tem visto e que não é de trimestre.
um comportamento que vem já ano a ano. A gente vem falando sobre isso lá de trás, a velocidade de crescimento do beneficiário está diminuindo, a gente vê a economia numa situação caminhando para uma maior complexidade, tem alguma relação importante entre geração de empregos e beneficiários, tem uma capacidade de pagamento. De outro lado, será que esse arrefecimento aí da VCMH, do GL, pode mudar um pouco? Porque vamos lembrar que quem ingressou na saúde suplementar nos últimos anos foram aqueles que tiveram reajuste de 15% a 20%. Talvez isso possa atenuar um pouco esse comportamento dos beneficiários que a gente teve no histórico historicamente e que já começam a cair organicamente. Vamos ver o que vem, mas é um ponto que me chama a atenção. O que vai acontecer com o número de beneficiários? Eu sou de origem libanesa e o que isso tem a ver com a história da saúde suplementar? É simples. Existe um provérbio, que eu não vou saber citar exatamente, mas cuja razão central é dizer o seguinte: tenha cautela quando estiver no oásis, para não ficar eufórico demais, porque depois vai ter a parte onde vai andar no deserto. E ao estar no deserto, não deixe faltar um pouco de otimismo, porque, e no fundo é isso. A gente vai subindo e descendo, e não dá para um dia achar que vai ser campeão do mundo e outro dia que não vai classificar para a Copa do Mundo. Né? Estou fazendo aqui de forma bem informal a reflexão de que, e com isso gostaria de concluir agradecendo, o que é estrutural não pode se subordinar ao que é conjuntural. Tem que ter reforma da saúde suplementar, ponto. Tem que resolver desequilíbrios, ponto. Isto no trimestre ruim, no bom, no médio ou em qualquer um. E, de outra parte, tem aí questões conjunturais. A gente presidir, voltando ao ponto de início da nossa conversa, presidir as nossas opiniões com base no número do dia ou da semana ou o que é mais favorável, faz algumas pessoas terem que mudar de discurso a cada trimestre. E isso não ajuda especialmente a elas. Então, a gente aqui segue torcendo para que o sistema prospere, segue torcendo para que prospere para todos e segue convencido de que para ele prosperar para os brasileiros, a gente precisa promover mudanças para as quais analistas da qualidade dos nossos amigos da Arquitetos da Saúde, o Luiz Feitosa e o Adriano Lones, é muito importante. Eu queria agradecer a todos e guardem as previsões do Feitosa e se preparem para a gente, estou brincando, para a gente daqui a um trimestre seguramente se surpreender de novo com alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Um grande abraço a todos. Um abraço. Abração, obrigado.